Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula. O tema agora é esse aqui, ó, problemas do primeiro grau. Quando eu falo problemas do primeiro grau, eu estou me referindo a situações onde a gente vai chegar, vai calhar numa equação do primeiro grau ou em sistemas de equações do primeiro grau. Aqui são só exemplos. Às vezes o problema é só uma equação e aí você resolve. Às vezes é um sistema de equações e a gente resolve também. De um modo geral, o cálculo de uma equação do primeiro grau, de um modo geral, é simples. E aí, o que é que torna, às vezes, esse conteúdo, né, mais complicado? O que é que atrapalha um pouco a vida da gente? É a parte da contextualização. Então, a gente vai fazer aqui vários problemas. Eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte, onde eu vou resolver alguns problemas, agora inclusive, sobre equações, onde a situação dá uma única equação, e uma segunda parte, que é uma próxima aula, onde eu vou resolver problemas do primeiro grau que envolvem sistemas. Então, a gente monta o problema, mas cai no sistema. E vou contar ideias como resolver isso aqui. Mas, de um modo geral, quando você vai resolver uma equação do primeiro grau, não dá muito trabalho não, né? Basicamente é você isolar o x e aqui você chegaria em menos b sobre a. Claro que a equação nem sempre é tão pequenininha assim, às vezes o problema é grande, mas o segredo é, na hora de você chamar alguém de x, na hora de você dar nome às coisas, pensa direitinho, tenta evitar complicações, treina bastante para que você possa amadurecer na hora do raciocínio e aí facilitar bastante sua vida na hora de resolver, tá bom? Eu vou resolver agora 3 problemas sobre equações do primeiro grau e vocês, que são esses exemplos da nossa apostila, 3 exemplos e vocês vão perceber o nível de dificuldade de cada um. Nessa nossa apostila, no caderno 1, a aula 2, que é onde a gente está agora, na página 48. Então, aqui é a ideia geral de um problema do primeiro grau. Então, na hora de aprender como é que se escreve o número ímpar, 2x mais 1, como é que se escreve o número quadrado perfeito, x ao quadrado, como é que se escreve o número par, 2x, como é que se escreve a metade de um número, x sobre 2, a terça parte, x sobre 3, e assim por diante. Então, maneiras de representar algebricamente uma situação. É muito importante você dominar isso aí, beleza? Mas vamos lá fazer o primeiro problema, que eu chamei de exemplos. São alguns exemplos que nós vamos resolver aqui, mas todas essas questões foram de vestibulares, tá bom? Então são super importantes. Então, o primeiro exemplo diz assim, até eu me lembro, foi da prova do Enem. Diz assim: o salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto sobre um só pé, uma passada e um salto, né? Por isso se chama salto triplo. São 3 etapas. Então ele salta primeiro com o pé, dá uma passada e depois outro salto. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com outro pé, do qual o salto é realizado. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía 1,2 metros. Do terceiro para o segundo, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. Olha só, como ele quer saber qual é a distância do primeiro salto, seria interessante a gente chamar essa distância do x, porque já é o valor da variável, tá bom? Então vamos pensar assim, dividir em 3 etapas. Primeiro salto, segundo salto, terceiro salto. Quando eu somar os 3, tem que dar 17,4. Exatamente isso. O primeiro salto a gente vai chamar de x metros. Vou colocar só x aqui para não ficar muito carregado. O primeiro salto são x metros. O segundo salto, o problema fala que diminui em 1,2 metros. Então, ele conseguia pular x metros no primeiro, só que no segundo, que é aquela passada, ele consegue apenas x menos 1,2. E no terceiro salto,
menos 1,5, comparando com o segundo. Então, além do segundo já ter diminuído 1,2, ele vai diminuir ainda 1,5. Então, o primeiro salto é o maior, aí depois vem o intermediário e vem esse aqui que é o menor. Agora, quando eu somo os três, tem que dar o salto completo que ele pretende, que é de 17,4. Vamos somar isso aqui tudo. X mais x menos 1,2 mais x menos 1,2 menos 1,5 igual a 17,4. Então aqui, ó, x mais x, 3x menos, olha só, 1,2 com 1,2, 2,4, 2,4 com 1,5, 3,9, igual a 17,4. Vou passar para cá. Quando eu passo para cá, vai ficar 21,3. É exatamente isso que eu estava falando. A gente chega no modelo de uma equação do primeiro grau. Então não é uma questão difícil, é uma questão normal, uma questão tranquila. Mas é importante você saber dar nome às coisas, né? Então 7,1 é a distância do primeiro salto que ele tem que dar. Como ele pergunta qual é o intervalo, né, em que se encontra, seria entre 7 e 8 letra D de dado. Beleza? Então foi um problema para a gente começar com problemas do primeiro grau. Esse agora que a gente vai fazer, o cálculo já é um pouquinho mais trabalhoso que isso aqui, mas não é nem isso que eu queria chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção no raciocínio. Porque o cara diz, um problema do primeiro grau, é problema do fundamental, do assunto fundamental, do ensino fundamental, é muito fácil. Olha, todo assunto depende da maneira como a questão vem. Às vezes é um assunto que é super fácil, mas ele é perguntado de uma forma mais difícil. Então, o que importa é o nível do problema em si, e não necessariamente a que assunto ele pertence. Então, aqui foi uma questão mais simples. Agora a gente vai fazer uma questão com um raciocínio belíssimo, muito mais interessante. Ó, em uma festa de aniversário, cada convidado deveria receber o mesmo número de chocolates. 3 convidados mais apressados se adiantaram e o primeiro comeu 2, o segundo 3 e o terceiro 4, além dos que lhe eram devidos, resultando no consumo de metade dos chocolates da festa. Os demais chocolates foram divididos igualmente entre os demais convidados, e cada um recebeu um a menos do que lhe era devido. Quantos foram os chocolates distribuídos na festa? Bom, texto grande, já percebe aí que o nível da questão em si é muito superior a esse, por exemplo. Mas e aí, se cair uma questão dessa, a gente vai pular? Não, a gente vai fazer. E aí, uma coisa que eu falei, é importante saber quem você chama de X, tá? A pergunta é, quantos chocolates tem na festa? Aí você, vamos chamar de X. Minha sugestão, todas as pessoas recebem o mesmo número de chocolate. Vamos chamar de X o número de chocolates que cada um recebe. Fica mais interessante. Porque se você chamar o total de chocolate de X, cada um vai receber X sobre o número de pessoas. E aí fica pior, já entra uma fração na história. Entendeu onde eu quero chegar? Pensar de uma forma mais inteligente. Então, X chocolates por pessoa. Agora começam as ideias, os raciocínios bem legais aqui. Então tem 3 apressadinhos aqui, né? O primeiro comeu 2 chocolates a mais do que deveria, o segundo comeu 3 a mais do que deveria, e esse terceiro comeu 4 a mais do que deveria. Isso aí já deu metade do número de chocolates. Até aí, beleza. Da festa toda. Os outros, agora que vem uma ideia brilhante. Os outros, cada um recebeu um a menos. Olha só, pessoal. Se você pensar aqui que esses 2 a mais que se comeu, esse 3 a mais e esses 4 a mais, se você somar 2 mais 3 mais 4, vai dar 9. Se esses 9... acompanha meu raciocínio. Se esses 9 chocolates que os 3 comeram a mais causou o problema de que os outros tivessem que comer cada um a menos, é porque os outros são 9 pessoas. Respira, raciocina. Faz sentido ou não faz? Então, se eu peguei 9 chocolates a mais para aqueles 3 apressadinhos e o restante, cada um comeu um a menos, é porque os outros são
9 pessoas. E cada um perdeu um chocolate, que foram para os outros 3. Faz sentido isso? Legal essa ideia, né? Então, quer dizer que os outros são 9 pessoas. Mais os 3 apressadinhos que comeram chocolate antes, chamado de apressados. Olha o que eu acabei de descobrir sem fazer equação, que na festa tem 12 pessoas. Viu? E aí, se você pensar que cada pessoa comeu X chocolates, o total de chocolates seria 12x, que é o número de pessoas vezes o total de chocolates por pessoa. E agora eu vou finalizar a questão com uma equação mais simples, porque quando ele disse que o que os apressados comeram resultou na metade do número de chocolates, então eu posso fazer o seguinte: x mais 2, x mais 3, x mais 4. Isso aqui resultou na metade do total de chocolates. Quantos chocolates tem na festa? 12x. Quanto é a metade de 12x? 6x. Então isso aqui ficou metade do total de chocolate. Olha que equação simples. 3x mais 9 igual a 6x. Passa o 3x para lá. X igual a 3. E aí qual vai ser o total de chocolates? Total de chocolates. Não era 12x? 12 vezes 3. 36. Então, se você já viu esse problema ou tentou fazer ele antes de começar a aula, talvez não tenha usado esse raciocínio, tenha feito um sistema e aí a conta dá maior confusão, né? Então, essa ideia aqui, eu pelo menos acho bem interessante, bem inteligente, tá? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, assiste novamente para entender bem esse raciocínio, que é muito legal, tá? Os 9 chocolates a mais causaram com que as outras pessoas, cada uma comesse uma a menos. Então, só podem ser 9 pessoas lá. Faz sentido? Se cada uma comer uma a menos, então são 9, beleza? Juntando com os 3 apressadinhos, 12 pessoas. Então, essa ideia de matar o número de pessoas assim, logo no início da questão, é genial, né? Ajuda bastante. E agora, o outro exemplo que eu falei que ia resolver, em seguida, é o seguinte. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de morango e 1/3 de acerola. Então, na proporção aí de 2 para 1, né? 2/3 de morango e 1/3 de acerola. Vamos deixar essas informações aqui. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa do morango custa R$ 18,00 e da acerola custa R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. É natural, né? Se aumentou a acerola, baixa um pouquinho o morango para ficar o mesmo preço do suco. E aí fica tudo certo. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é quanto é que ele gasta atualmente para comprar, para fazer um suco. Isso é a primeira coisa. Quanto é que ele gasta? Então, eu vou chamar isso de custo do suco, né? Quanto é o custo do suco? Bom, 2/3, tem uma polpa lá, então um pacotinho, eu uso 2/3 do pacote de morango. Então, quanto vai custar para o vendedor? 2/3 do valor. Quanto é o valor do morango? 18, né? 2/3 de 18. Quanto é que ele gasta com a acerola? 1/3. Quanto é a polpa da acerola? É 14,70. Então vamos lá, 2/3 de 18 vai dar 12. E 1/3 aqui, 4,90. Então dá 16,90. Quer dizer, o que ele gasta atualmente é 16,90. Ele quer que seja o mesmo custo, que não altere o custo final.
O custo do morango vai ter que reduzir um pouco. Eu não sei quanto vai custar. Mas o da acerola teve um pequeno aumento. Foi para 15, deixa eu confirmar, e 30. O outro custo vai ser o mesmo. O que alterou, ó, o preço na polpa do morango. Agora vai ser um pouquinho mais barata. E aqui, 1/3 do novo preço da polpa de acerola. Mas tem que dar os mesmos R$16,90. Deu para entender? Primeiro eu estou calculando quanto é que eu gasto. E aqui, aí você pode perguntar, por que o custo normal não é simplesmente 18 com 14,70? Porque ele não usa o pacote todo de morango, nem o pacote todo de acerola. Ele usa uma parte de morango com a parte de acerola, beleza? E agora vai ser 2/3 do novo preço do morango, 1/3 do novo preço da acerola, mas ele quer que o preço do suco fique o mesmo. Então eu vou igualar aos mesmos R$16,90, beleza? Bom, fazendo essa continha aqui, 2/3 de x, aqui vai ficar 5,10 igual a R$16,90. Então vamos lá, tentar resolver de uma vez. Passa para cá, vai ficar 11,80. 2, então vai ficar 3 vezes 11,80 dividido por 2. Então, 5,90 vezes 3, 17,70. Ok. Então, o preço do morango era R$18, agora tem que ser R$17,70. Tem que ter uma diminuição de 30 centavos, o que fica na letra E. Beleza? Então, olha só. Temáticas do primeiro grau, teoricamente super fáceis, mas olha a diferença do nível de cada questão, né? Eu acho que essa é a mais simples, essa aqui intermediária e essa do chocolate foi a mais difícil, tá bom? A gente vai finalizar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai ver situações do primeiro grau aplicadas a sistemas, tá bom? Fica ligado e até a próxima.